Agora, tem um destaque que está na capa dos principais portais do Brasil. As estatais fecharam 2024 com o maior déficit da série histórica que foi iniciada em 2002. O saldo negativo foi de mais de 8 bilhões de reais em valores nominais, segundo dados do Banco Central, que divulgou esse relatório no dia de hoje. Em comparação a 2023, o déficit aumentou mais de 255%. Em nota, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos afirmou que o resultado não estaria totalmente correto, defendendo uma mudança na forma como as contas são feitas pelo Banco Central. Além disso, a pasta disse que a maior parte desse resultado ocorre devido aos investimentos realizados pelas estatais. Você, Luiz Felipe Dávila, maior déficit da história, 255% de aumento nesse déficit em relação a 2023, Dávila. Bom, Caniato, nós aqui nos Pingos nos Is alertamos várias vezes que matemática não é o forte desse governo. Ao contrário, se fizesse qualquer prova do PISA, exame para testar o conhecimento de matemática, todo mundo ia tomar pau, porque é inacreditável. Agora, eles gostam do número, é quase que usam como na Disney. São maneiras que os fogos de artifício, contorcionismo dos números. O fato é o seguinte, nós temos uma metodologia há anos no Brasil para mensurar se uma empresa dá lucro ou dá prejuízo, se tem déficit ou se tem superávit. É isso que é. E o que nós vemos nesses números? Em 2022, as estatais brasileiras tiveram lucro de 9,5 bilhões de reais. Depois, em 2023, o tal do lucro de 9,5 bilhões já virou déficit de 700 milhões. Olha o que é má gestão. Você pegar um caixa de 9 bilhões e meio e aí você dá um prejuízo de 700 milhões. Ou seja, já queimou quase 11 bilhões. Aí o que acontece? Chega 2024, 6,7 bilhões de prejuízo. Então, ano passado, 700 milhões, agora foi para 6,7 bilhões. Isto é a fotografia da incompetência da gestão pública, do aparelhamento das estatais e de torrar dinheiro do contribuinte brasileiro com má gestão. Esse dinheiro, 6,7 bilhões, está fazendo muita falta em várias áreas, na segurança pública, na saúde, em obras de infraestrutura, estão sendo usados para cobrir rombo de estatais, ou seja, aparelhamento político, indicação política e incompetência quebram um país ou quebram estatais. Pois é, a gente não está falando de um déficit de, 9%, 11%, 17%. Mota, a gente está falando de um aumento do déficit de 255% em um ano. Então, olha que loucura, mais de 255% em um ano. Maior déficit da história, mais de 8 bilhões de reais, Mota. Pois é, as estatais fecharam com o maior déficit da história do Brasil, até hoje. Até hoje, porque a história não acabou ainda. A gente ainda tem 2 anos pela frente para quebrar esse recorde. Agora, o mais engraçado são as explicações que são dadas para o déficit. Uma das explicações que eu vi diz que não se trata de um rombo nas contas, é apenas um déficit. Outra diz que são os investimentos. Ora, talvez estejamos diante do caso de um déficit que se identifica como lucro. Esse é o pessoal que durante a pandemia, que a gente atravessou, eles diziam que a gente deveria seguir a ciência, sigam a ciência. E agora, essa mesma turma quer fazer uma harmonização facial na contabilidade. Você, Cristiano Beraldo, as estatais fechando o ano de 2024 com o maior déficit da história, segundo um relatório feito pelo Banco Central. Mas o governo federal diz que a metodologia adotada pelo BC
teria sido um pouco diferente. E aí tem uma série de justificativas que eu vou trazer depois do comentário do Beraldo. Vai lá. Não, o número que tem que valer para o governo é do IBGE+. Aguardem que lá do IBGE+, vai vir um número maravilhoso, todas as estatais dando um resultado sensacional. O que as pessoas não vão perceber é que o resultado sensacional é para eles, é para o grupinho que está ali, colocando para fora, demonstrando toda a sua incompetência para a gestão da coisa pública, mas gerando benefícios certamente para muitos amigos que estão ali orbitando nessas estatais. E a gente tem que colocar nesse bolo também, Caniato, os fundos de pensão que foram saqueados. Dinheiro que deveria ser destinado a garantir o futuro dos servidores dessas empresas públicas e que foi simplesmente roubado dos aposentados para abastecer aos bilhões as contas desses sem vergonha, desses criminosos que estavam gerindo o caixa dos fundos de pensão e das empresas estatais. E aí, Caniato, ao invés de ver que a situação é complicadíssima e que as empresas estatais drenam dinheiro público, um dinheiro público faz tanta falta, né, para o governo equilibrar suas contas, o que o governo federal faz? Cria mais uma. Como é que chama lá? A SpaceX do Brasil, do governo brasileiro? A LADA. Pois é, a LADA agora vai fazer um projeto bilionário para explorar Marte, Júpiter, tudo que eles puderem dizer que eles vão explorar, eles vão dizer. Por quê? Porque eles querem o dinheiro. Então, essa mentalidade incompetente, criminosa, que já deu tanto prejuízo ao Brasil no passado, está de volta. Não há como esperarmos nada diferente deste sumiço, desta drenagem de dinheiro público diante dessas administrações incompetentes. E a defesa de parâmetros diferentes por parte do Ministério da Gestão e Inovação, hein, Dávila? Porque o Ministério emitiu uma nota defendendo que os dados do Banco Central não são a melhor forma de observar a sustentabilidade financeira da estatal, dizendo que o órgão precisaria ter levado em consideração os investimentos das empresas estatais federais, que houve um crescimento de 44,1% no ano de 2024 em relação a 2023. Então, parte do déficit deveria ser justificado por conta de investimentos, e isso deveria sair da conta, Dávila. Ô, Caniato, é aquela história, eu não gosto dos números, modifica a regra dos números para ver se eu vou gostar diferente. Como bem lembrou o Beraldo, capaz que o IBGE+ vai fazer essa mágica. O fato é que nós temos uma metodologia de balanço de empresas e o Banco Central segue a regra. A regra é assim que se olha o balanço. E se esse é o negócio, estaria no balanço da empresa. Ué, tá lá a linha de investimento e tal. Mas o problema não é esse. O problema é que o governo só colocou gestor incompetente, porque é a lealdade ao partido, é a lealdade à ideologia que faz com que você seja indicado para um cargo, e não competência. Essa é a diferença do que foi o gerenciamento das estatais em 2022 e 2023 e 2024. Colocaram profissionais para gerir empresas em 22, chegou a dar lucro. E agora está dando prejuízo. O fato é o seguinte, como nós sempre repetimos aqui, nós precisamos vender tudo que é estatal, precisa privatizar tudo, tem que parar com essa história de ficar usando o dinheiro do contribuinte para financiar a empresa estatal. Veja só, ultimamente, essa semana, nós temos a presidente da Petrobras sentando com o presidente Lula. Não tem que sentar com o presidente Lula coisa nenhuma, tem que ser gestora da empresa. Tem que olhar para os seus acionistas. E acionista, o governo é um acionista, mas tem milhões de acionistas no mundo. Então, assim, tem que parar de ser empresas subservientes ao governo. Não é assim que se faz uma boa gestão de estatal. O Brasil precisa privatizar estatal, porque estatal sempre vai ser cabide de emprego de governo. E isso não é bom para a população. Nós, como dissemos aqui, poderíamos ter gasto esses 6,7 bilhões de reais enterrados em déficit das estatais em áreas que nós precisamos de recursos urgente.
por exemplo, segurança pública e saúde. Agora, Mota, muitos se perguntam, bom, mas como resolver essa situação? Talvez o Dávila já tenha dado mais ou menos o caminho das pedras, né? Eu acho que é mais ou menos na direção que ele aponta. Mas muita gente entende que não é porque é estatal, que é uma autarquia, que necessariamente ela dá prejuízo. Não faz tanto tempo assim, a gente viu uma administração que colocou gente técnica especializada em algumas empresas públicas e elas, surpreendentemente, fecharam no azul. Eu achei que eu nunca fosse ver isso na minha vida, e eu vi. Empresas fecharam no azul, empresas públicas. Você entende que o problema são pessoas erradas nesses postos de comando ou, na verdade, a gente deveria superar essa fase e é preciso se desfazer de toda a empresa pública, estatal, as autarquias? Isso, na verdade, não é papel de governos federais. Há dois fatores aqui, Caniato. Um é que não existem incentivos adequados para os administradores de empresas públicas. Então vamos dizer que eu sou presidente de uma estatal e o Beraldo é presidente de uma empresa privada. Se o Beraldo fizer besteira, uma semana depois ele está demitido, a reputação dele está arruinada, ele não consegue mais emprego em lugar nenhum, ele pode até ser processado. Mas eu sou presidente da estatal, se eu fizer besteira, semana que vem eu estou aqui de novo, fazendo mais besteira ainda. Pode ser até que eu depois tenha uma brilhante carreira política pela minha frente. Então não há incentivo para que os administradores de empresas estatais sejam tão bons quanto os administradores de empresas privadas. Aí você falou de pessoas competentes. Lógico, quando você coloca pessoas com competência e o posicionamento moral correto, elas conseguem fazer com que uma estatal dê lucro e funcione bem. Mas isso é exceção. Elas fazem isso apesar de não existirem os incentivos do cargo. Elas fazem isso porque elas têm dentro de si essa consciência de que a missão delas é administrar corretamente. Infelizmente, isso é a raridade. Então, por isso, num país como o Brasil, onde a política é praticada da forma que a gente já viu, né, tem uma lei das estatais que não deixa indicar políticos, apaga a lei, indica políticos para as estatais, acende de novo a lei. Mas os políticos que foram indicados, não, isso aí já passou, não há nada que se possa fazer. Num país como esse, o único caminho é privatizar tudo e privatizar já. Porque mesmo uma privatização mal feita é melhor do que a gente encarar uma realidade como essa. Pegando justamente o final da resposta do Mota, Beraldo, mas parece que a agenda da privatização dá arrepio, né, na classe política, independentemente de espectro político, viu? Dá arrepio em gente do centro, da direita e da esquerda. Bom, da direita só dá arrepio se for aquele falso liberar, aquele falso apoiador de direita simplesmente por conveniência eleitoral, porque alguém que efetivamente estudou liberalismo, entende do que se trata, não pode ser contra a privatização. É impossível alguém que tenha um pensamento, que enxergue o funcionamento do Estado conforme a direita enxerga, essa pessoa possa justificar, por exemplo, a existência de uma Petrobras debaixo da asa do governo. Não faz nenhum sentido. Porque, veja esse caso da Petrobras, olha que interessante. Você tem um parque de refino no Brasil construído para garantir monopólios. Então, ao invés de fazer como nos Estados Unidos, onde se tem uma concentração enorme de refinarias em algumas regiões, e depois a produção dessas refinarias é distribuída ou por navio ou por dutos, no Brasil construiu-se uma refinaria para cada região. Então, quando você privatiza uma refinaria, como aconteceu na Bahia, você transfere o monopólio público para o monopólio privado. E o privado também, quando atua sem concorrência, ele faz o que bem entende com o mercado, aquilo que é melhor para ele. O fundamental para o Brasil, neste caso específico da Petrobras, é o fomento da concorrência, é estimular a construção de novas refinarias enquanto há petróleo, porque daqui a pouco não haverá mais petróleo na costa brasileira, você não terá mais condição de pagar o investimento necessário
para fazer uma refinaria de grande capacidade. Aliás, lembro aqui o exemplo que o Mota sempre traz de volta da refinaria de Abreu e Lima, que estava orçada em 2 bilhões de dólares, já custou 20, se não me engano. 100 bilhões de reais. E para quê? Para não estar pronta, para não entregar eficiência. Nesse período deste sumidouro de dinheiro, com menos recurso, se fez uma das maiores refinarias do mundo na Nigéria. Está lá operando. Mas o Brasil não consegue, porque o Brasil idolatra a incompetência. O Brasil trabalha a ignorância e a ineficiência de uma forma primorosa para que fique tudo na mão desses políticos picaretas que usam a estrutura pública para não só se transformar numa fonte de receita para eles, mas também para acomodar os seus parceiros, os seus cabos eleitorais, para preparar suas eleições. É preciso acabar com isso no Estado brasileiro, Canhado. Agora, Dávila, a agenda da privatização tem tanta dificuldade em avançar justamente por conta desses elementos destacados pelo Beraldo e porque essas empresas se tornam moedas de troca, né? Nas negociações entre os políticos, aqueles que controlam algumas instituições. Tem aquela história de, não, beleza, eu vou apoiar, mas eu quero tal banco de porteira fechada, né? Uma coisa incrível. Eu quero todas as vice-presidências, não basta só a presidência, quero todas as vice-presidências. Enfim, a gente tem visto isso nos últimos 30 anos, né? Com algumas exceções, alguns hiatos aí, mas essa é a dinâmica, a banda vem sendo tocada dessa forma, né, Dávila? É verdade. É que são centenas e centenas de estatais. Então, no governo Bolsonaro, até me lembro que o secretário de desestatização, que era o Salim Matar, conseguiu se livrar de um monte de empresa, mas ainda tem um monte no estoque. Aliás, a principal que o governo conseguiu vender foi a Eletrobras, que era uma fonte inesgotável de prejuízo e ineficiência e foi passada à iniciativa privada. Mas tem centenas. Não podemos esquecer do chip do boi. Tem aquela que faz chip para boi. É um negócio inacreditável que tem o Brasil de estatal. Precisa vender tudo. Agora, também quem precisa fazer a lição de casa, Caniato, são os governadores. Porque tem muita estatal nos estados e precisa começar a vender. O governador Tarcísio deu exemplo. Vendeu uma das joias da coroa aqui do estado de São Paulo, que foi a Sabesp. E é assim que tem que fazer. Tem que vender estatal. Nós tivemos um incentivo à venda de estatais, principalmente dos bancos estatais, que era, na verdade, um sorvedor de perder dinheiro e fazer favor político, endividar o Estado. No plano real, você se lembra muito bem que foi a história de que vender as estatais para os estados poderem ter direito a renegociar a federalização das dívidas e aí começar a se livrar de enormes dívidas. Foi assim que o governo federalizou as dívidas e aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Deveria fazer a mesma coisa. Por exemplo, acabou de aprovar a renegociação da dívida dos estados. Por que não condicionou privatizar todas as empresas nos estados? Então é isso que tem que fazer. Agora, é óbvio que você não pode esperar isso desse governo. Então, a única esperança de andar alguma coisa é no Congresso Nacional, é a articulação no Congresso Nacional. Porque não dá para esperar desse governo absolutamente nada. E tem muita estatal que precisa ser fechada rapidamente. E eu não entendo como não tem um tipo de uma lei fast track para ajudar os governadores a fechar essas empresas. É preciso fechar aquelas que não... O governo federal teve esse problema. Teve muitas empresas que eles não conseguiram vender, porque não tinha comprador, não teve um lance. O que tem que fazer? Fechar. Se não tem comprador, fecha. Não tem outro jeito. Como o Mota falou, é melhor fechar e vender por qualquer preço do que ficar tirando dinheiro dos cofres públicos e sustentando essas empresas. Então, está na hora de estancar o prejuízo das estatais e alocar melhor esse dinheiro.